Vamos lá, bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar a nossa reunião matinal. A gente tem dado importante agora às 9h30, tanto para o mercado de commodities quanto para os mercados mundiais em geral. Dados nos Estados Unidos, personal income, personal spending. Então vamos lá com o Francisco Alves, rapidinho. Chico da XP Interflow já está na linha e vai narrar aí para a gente os dados e falar um pouco mais da agenda, que também reserva outros indicadores importantes. Bom dia, Chico. Muito bom dia, meu caro William, muito bom dia, XP, muito bom dia a todos. Nós teremos agora indicadores importantes às 9h30. O Departamento do Trabalho vai divulgar a renda pessoal de agosto e os gastos com consumo PCE também de agosto. Para a renda pessoal, a expectativa aí é de 0,3% no dado anterior, 0,2% para hoje, uma pequena queda na renda. Já os gastos pessoais, a expectativa 0,4% no dado anterior, 0,5% para hoje, uma pequena alta nos gastos pessoais e uma pequena queda para a renda pessoal. 10h45, o importante indicador ISM de Chicago, o índice de atividade industrial regional, os gerentes de compras, o PMI ou PMI de setembro, 10h45, e o terceiro e último indicador da manhã e também do dia, a Universidade de Michigan vai disponibilizar para os seus assinantes o índice do sentimento do consumidor de setembro, dado final, importante dado também medido pela Universidade de Michigan. E na Europa nós teremos um importante dado, resultado dos testes de estresse dos bancos do país. Às 13 horas a Espanha deverá divulgar, portanto, o resultado dos testes de estresse dos bancos do país. Às 13 horas, meu caro Will, vamos ao indicador que deverá ser disponibilizado agora, em poucos segundos, portanto, a renda pessoal e os gastos pessoais. A renda pessoal sobe 0,1% e os gastos pessoais sobem 0,5%, meu caro Will. Tá certo, vamos aproveitar e já vamos lá para a nossa área de análise. Daqui a pouco... Pessoal 0,1%, Opa. Gastos pessoais 0,5%. Tá bom, Chico, obrigado. Daqui a pouco o Daniel já comenta um pouco mais também pra gente. E já vamos para a área de análise falar com a Marta. A Marta está de olho em dados importantes que estão sendo divulgados agora para o mercado de commodities agrícolas. Cadê a Marta na tela? Fala aí, Martinha. Bom dia, Will. Acabou de sair agora aqui, Fabão, rapidinho aqui na tela, acabou de sair os estoques trimestrais dos Estados Unidos, o dado mais esperado da semana para o mercado de grãos. A expectativa era um aumento de 1,16 bilhões de bushel para os estoques de milho e para a soja 130 milhões de bushels para a soja. Vieram os dois dados aí abaixo do esperado. A gente pode ver o mercado trabalhar hoje mais sustentado, um pouquinho mais positivo. Lembrando que a gente tem bastante fundo posicionado lá fora, comprado nesses grãos. Então, isso durante esse tempo, até sair esse dado aí, a gente viu que os investidores aí, com aversão ao risco, com receio da zeragem de compra desses fundos aí, atuaram com mais cautela. Então, não levantaram muito o preço das cotações, mas hoje a gente pode ver uma reação do mercado, principalmente às 11h30, quando abre o pitch de negociação em Chicago, a gente pode ver um volume maior na reação do mercado aí em relação a esses dados. Agora aqui na BMF, sem alteração no cenário fundamental, de novo aqui o café trabalhando nesse range lateral aqui entre 217 e 224, já testou de manhã lá essa casa 224, trabalha agora em 221, vamos ficar atento para um tradezinho na compra. Esse é o boi gordo que vem pressionadíssimo durante a semana, lembrando que hoje é o vencimento do contrato de vencimento de setembro, o BGI U12, agora tende aí a aumentar o volume no BGI V12, que é o vencimento mais curto. Encontrou suporte nos 97,20, já testou pertinho aqui dos 98, trabalha agora lateral, expectativa altista para a semana que vem. Esse é o milho CCM X12, que já encontrou uma sustentação, testando agora a casa dos 29, 29,10 como resistência. E às 11h30 a gente pode ver também aqui, Will, na BMF, junto com Chicago, uma reação dos investidores em relação a esses estoques que vieram abaixo do esperado. Para o mercado de commodities agrícolas é isso, e eu deixo vocês agora com o Caio Sasaki para comentar futuros financeiros. Bom dia, Caio. Não, na verdade, volta para cá, a gente mudou um pouco aqui a ordem, a Marta já estava acostumada a passar para o Sasaki. Agora sim, vamos seguindo a ordem natural, né, pessoal? A gente teve dados bastante importantes aí, personal income e personal spending, mas eu estava conversando com o Daniel Cunha, ele já comentou que o mais importante aí é olhar esse Chicago PMI, que sai às 10h45, um dado de atividade industrial. E nessa linha de indicadores de atividade industrial, a gente também tem um indicador importante. Então, antes de entrar na balada, hoje à noite, na sexta-feira, às 11h30 da noite, sai um indicador importante lá da China, de atividade industrial chinesa. Então, deem uma olhada já para
prevê eventualmente comemorar mais arduamente na noite ou eventualmente já se precaver para segunda-feira. Vamos lá com o Daniel Cunha na tela falar um pouco dos indicadores macros, esses que saíram. E o que a gente pode esperar? Tem teste de estresse, tem pacote grego sendo aprovado ou não, enfim, tem muita coisa acontecendo hoje, né, Daniel? Bom dia Will, bom dia XP. O dia de agenda cheia, um dia também marcante aí pelo final do mês de setembro e o final de terceiro trimestre de 2012. Bom, Fabão, vamos para a tela aqui rapidinho só para chamar a atenção, ser bastante focado aqui, objetivo. O dado que saiu aí, que o Chico narrou para a gente, foi um dado ligeiramente em linha, não tem muito que chamar a atenção, só vale um pouco a preocupação para o personal income, os dados de renda, ritmo de renda norte-americana fraquejou um pouco, ficou abaixo do esperado. A gente viu que o resultado de agosto foi uma variação de 0,1, onde o esperado era 0,2, então ficou abaixo. E vale destacar aqui a revisão que teve no mês de julho. Era um crescimento de 0,3, foi revisado para 0,1. Então ficou uma revisão baixista para o mês de julho e um resultado abaixo do esperado no mês de agosto. O consolidado aí de julho e agosto realmente ficou abaixo das expectativas e surge um pouco de preocupação. Mas o destaque da agenda mesmo, Will, eu gostaria de frisar aqui 10h45, Chicago PMI é um indicador de atividade bastante importante, tem uma correlação muito alta com o agregado do país, então por isso que essa região de Chicago é a mais importante de todas as regiões que a gente fica monitorando ao longo do mês de setembro. E por isso mesmo, é uma estatística bastante fresca, bastante corrente aqui para o mês de setembro. E é isso que o mundo, que os agentes estão querendo perceber melhor, é uma melhora nesse ritmo de produção industrial, nessa demanda mesmo por commodities em produzir, que vai estar tudo embutido numa expectativa de melhora econômica, de venda e uma economia circulando com mais vigor. A agenda dos Estados Unidos hoje, importante, 10h45, só vale aqui frisar aquela curiosidade, viu? Para quem assina essa pesquisa do Chicago PMI, o resultado costuma sair uns 2 ou 3 minutos antes. Por isso, apesar de ser 10h45, vale a pena já ficar no olho na tela, 10h40, que o mercado já pode começar a pipocar, causar algum efeito que a gente chama, entre aspas, que vazou o número, que na verdade não é vazar, alguns recebem antes. Tá? Na Ásia, o que vale a pena destacar é isso mesmo, 11h30 da noite de hoje sai o PMI oficial do governo. A gente já sabe pela pesquisa privada do HSBC, que divulga o PMI dele, que as condições lá em setembro não foram tão boas, a indústria ainda continua no período de acomodação e hoje sai o PMI oficial do governo. O que vale a pena comentar de China, Will, é que hoje foi a última sessão da semana. Próxima semana, mercados vão estar fechados, Bolsa Chinesa não abre a semana inteira, só volta a reabrir 8 de outubro. Bolsa na China ontem subiu 2,6%, hoje subiu mais 1,5%. Mercado tentando antecipar que nesse período da semana que vem, onde bolsas estarão fechadas, talvez o governo anuncie estímulos, então os agentes lá se sentiram incentivados a tentar antecipar algum movimento desse. Então a gente vai ficar um tempo sem Bolsa Chinesa, só volta a abrir sem ser a próxima segunda a outra. Na Europa, Espanha mais uma vez no radar. Mercado esperando, aguardando aí o resultado do teste de estresse do setor bancário. Já se fala num valor de 60 bilhões de euros, que é o que vai ter que ser provisionado para os 14 piores bancos voltarem a ficar numa situação de liquidez satisfatória. Então o valor a ser monitorado é esse 60 bi, vamos ver se sai alguma coisa muito diferente disso. E a Moody's também, que ficou para anunciar hoje se vai revisar ou não o downgrade esperado no rate de Espanha. É isso que está minando um pouco e é isso aí que está na agenda dos investidores para hoje, Will. Lembrando que ontem a controvérsia Egan Jones rebaixou, né, a Espanha. O mercado aqui de crédito costuma brincar um pouco que a Egan Jones ela costuma antecipar o movimento das outras, né? Então vale ressaltar que a Egan Jones já rebaixou os Estados Unidos, né? Nesse quarto trimestre que está se iniciando na próxima semana, provavelmente S&P, Moody's e Fitch vão ter que se pronunciar sobre essa questão do debt ceiling, que a gente vai ter que voltar a comentar nos Estados Unidos, e a gente volta aqui a pelo menos só enunciar um tema que vai ser marcante agora para essa reta final do ano, que é o tema do fiscal cliff, é o precipício financeiro, entre aspas, que os Estados Unidos vai ter que se resolver até o final do ano. E com isso a Egan Jones rebaixou ontem, vamos ver o que a Moody's pode fazer hoje, né, Will? Tá certo, o Egan Jones é abusado, né? Bom, é isso então, valeu, Daniel, obrigado. Bom dia. Bom, conforme o Daniel comentando, então só lembrando e fazendo um briefing, a gente pode ter notícias aí de testes de estresse ao longo do dia, não tem um horário definido para que seja anunciado isso. E o que a gente tem horário de fato é às 10h45, como o Daniel comentou, Chicago PMI, mas lá pelas 10h40 já começa a rolar um game com algumas, dado que esse dado costuma vazar, que nem o Daniel comentou. E às 10h55 tem a confiança do investidor medida pela Universidade de Michigan, enfim. Então tem bastante coisa ainda para acontecer hoje. E também, como ele comentou, semana que vem inteira a gente não vai ter Bolsa Chinesa, feriado lá, só lá na outra segunda, tá? Bom, vamos lá para a nossa área de análise, falar um pouco sobre o mercado corporativo. Tem notícias de Pão de Açúcar, o Diego vai comentar um pouco para a gente. O Abílio Diniz sempre incomodando um pouco lá no Pão de Açúcar, é isso?
Exatamente. Bom dia, Will. Bom dia, XP. Na verdade, o Abílio Diniz tentou incomodar, mas dessa vez a poeira baixou no conselho. Então, o Cassino conseguiu ceder algumas coisas para o Abílio cedeu algumas coisas para o Cassino, também como a extinção do Conselho Consultivo, por exemplo, formado por economistas. Enfim, o Cassino achava que isso não tinha muito sentido de existir e o Abílio conseguiu manter os conselheiros independentes no conselho, portanto, cada um cedeu de uma parte e a reunião acabou terminando bem. A gente pode esperar uma sessão até positiva para as ações do Pão de Açúcar e também, obviamente, a gente vai esperar que essas mudanças já sejam uma abertura de caminho para se adequar às regras da CVM ao novo mercado. Portanto, notícia positiva para o Pão de Açúcar. A reunião ontem terminou parcialmente bem, Will. Falando agora um pouco de Valide, a gente teve a Valide ontem firmando um contrato para aquisição da Vmark, uma empresa americana. Aliás, a Valide firmou esse contrato através da sua subsidiária lá nos Estados Unidos para aquisição da Vmark. É uma americana que fabrica cartões de plástico e soluções de dados. Ela também trabalha com soluções de dados, mas lembrando que isso ainda não é uma operação de compra. Na verdade, a Valide adquiriu o direito de participar de um leilão para comprar essa empresa por preço inicial de 51 milhões de dólares. Tá? Na verdade, essa empresa está falindo nos Estados Unidos, está sob a proteção do capítulo 11 lá da lei de falência americana, portanto, ainda não é uma compra efetiva, mas seria um passo interessante para a Valide dentro do mercado americano, já que é um mercado que pode apresentar aí um potencial muito grande em termos de cartões de chip, coisa que não é muito comum por lá, a gente já vê muito aqui, mas não é muito comum por lá, portanto, notícia positiva para a Valide. E uma última notícia, Will, acabou de pipocar aqui, fato relevante, o Grupo Fleury e a Odontoprev firmaram parceria para comprar uma empresa de radiologia odontológica, portanto, cada um fica com uma parte, a empresa é a Papai. A fundo, mas aparentemente a aquisição teve um EV/EBITDA próximo de 5, portanto, na média do mercado. Então, a Odontoprev firmou parceria com a Fleury para comprar cada uma 51%, aliás, 51% da Fleury e 49% da Odontoprev, Will. Tá ótimo, Diegão. Obrigado. Valeu. Obrigado. Bom, então daqui a pouco a gente analisa melhor e traz mais dados. Mas ficar de olho em Odontoprev e Fleury, além da Valide, né? Lembrando que nos Estados Unidos eles ainda não trabalham com cartões de chip, então teria um mercado potencial gigantesco aí para Valide, né? VLID3. Notícias rápidas, a gente colocou na nossa reunião matinal, mas a S&P elevou o rating da Tractebel. Tractebel que está na nossa carteira de dividendos, é uma aposta nossa no setor elétrico, depois da MP 579, que dilacerou um pouco a rentabilidade do setor. Então vale ficar de olho aí em Tractebel, tá certo? Além disso, a gente teve comentários do diretor de RI da TIM ontem, numa APMEC realizada aqui no Rio de Janeiro. Os comentários deles foi num tom muito positivo, tá? Peço que vocês deem uma olhada na reunião matinal, que a gente coloca um pouco desses comentários, mas em geral ele falou que aquele impacto de interrupção de vendas em 19 estados praticamente não prejudicou muito a TIM e o impacto em receita seria uma perda de receita só de 1%. Tá? Além disso, eles conseguiram contrabalancear isso vendendo mais serviços para aqueles clientes já existentes na base da TIM. E agosto foi um mês de recuperação, aí depois de ter sido interrompidas as vendas em julho, agosto foi um mês de recuperação, então tem tudo aí para a TIM repercutir positivamente essas notícias e esses comentários do diretor de RI. Bom, voltando lá para a área de análise, falar com o argentino Gustavo Carrizo. Fala aí, Carrizo. Bom dia, Will, bom dia, XP. Bom, o índice ainda continua acima desse patamar de suporte. Hoje o índice futuro está bem negativo, lá fora também tem um pessimismo geral, mas ainda o suporte está sendo respeitado. Esse suporte aí do fechamento de ontem, para esse suporte que está na casa de 59.500, 59.400 pontos, tem mais ou menos uma queda de 1,5%. Se hoje não perder esse patamar com candle de força, ainda vamos continuar com um cenário de que o índice está procurando um suporte para retomar a tendência de alta. O ideal, foca aqui na tela, Fabão, por favor. O ideal seria que o índice respeite essa região de suporte na casa de 59.400 pontos, onde tem antigos topos que foram rompidos montando um pivô de alta e a média de 221 dias. Esse é o patamar de suporte mais importante no curto prazo. Aí, como falei, tem mais ou menos 1,5% de queda. Se tivermos aí um candle de reversão hoje, vai ser um sinal bem positivo. Mas se esse patamar for perdido com candle baixista, com um candle
vermelho bem de força vendedora, já vai ser um sinal bem negativo e poderíamos ter um primeiro sinal de reversão na tendência para abrir espaço para mais queda nas próximas jornadas. Então vamos estar bem atentos aí nesse patamar de 59.400, 59.500 para ver o que acontece. Se no intraday tiver uma perda aí intradiária, a gente vai estar de olho mais no final do pregão se a perda desse patamar é consistente. ¿Sí? Então, aí com uma queda de 1,5%, ainda o índice estaria respeitando ou estaria acima desse suporte. Vamos estar bem atento a esse patamar para ver se retoma a tendência de alta. Senão, a gente vai procurar vendas de maneira bem mais agressiva. Como oportunidades para hoje, temos Gafisa. Gafisa está em tendência de alta, está fazendo uma lateralização. Se romper a casa de 4,75 com um candle de alta, poderia dar uma oportunidade de compra. Vale lembrar que tem que ser no final do pregão com um candle de força altista. E outra oportunidade seria Brasil Fuji. Brasil Fuji é a mesma situação. Tendência de alta, lateralização. Se tivermos no final do pregão um candle altista rompendo a casa de 36,15, a gente poderia ter uma boa oportunidade de compra, esperando uma saída dessa congestão e continuação da tendência altista. Então, vamos prestar muita atenção a essa região de patamar de suporte e vamos ver se é respeitada e retoma a tendência de alta. Vamos passar agora com o João, que vai falar de financiamento, long and short e opções. Bom trade para todos. Bom dia, Carrizo. Bom dia, Will. Bom dia, XP. Eu vou passar para vocês ali os financiamentos, mas antes a gente vai fazer uma coisa aqui que a gente já não vem fazendo há um tempo. A gente vai hoje, excepcionalmente, liberar para vocês um long and short agora, já antes da abertura do pregão. A gente vai mostrar para vocês a oportunidade, vou jogar aqui na tela. Então, abrindo o mercado, a gente vai esperar os dois ativos abrirem. Vamos dar um range aí para vocês poderem entrar, um percentual aí que vocês podem aceitar, pagar a mais para entrar nesse long and short. Fabão, joga na tela para mim, por favor. Já comentando também que esse aqui é um long and short que depois vem ser comentado pela área fundamentalista. Esse é um long and short aqui de M Dias Branco, M Dia 3, contra JBS, que é JBSS3. A gente tem aqui a nossa banda de Bollinger com a nossa média de 40. A gente está vendo esse long and short ficar nesse patamar aqui. Não está tocando na média nesse momento, mas junto aí, corroborando com a gente, temos os fundamentos. Então a gente vai chamar nesse patamar, onde a gente tem um retorno potencial de mais de 7% e vamos colocar aí um loss de 4%. Nosso ponto de entrada nesse long and short, não sei se o Fabão consegue focar aqui, está mais ou menos agora na casa de 9,73, então vale pagar aí por volta de 9,73 de ratio nesse nosso long and short. O nosso loss fica na casa de 9,34 e o nosso gain perto lá dos 10,42, onde fica a nossa média móvel. Depois, quando a gente abrir o mercado, a gente volta a comentar ele aí junto com o pessoal do Fundamentos. Jogando direto para o nosso financiamento, a gente tem aqui Petrocar 22, que está dando 3,58 de taxa bruta para 6,47 de proteção. Uma boa relação aqui entre taxa bruta e proteção em Petrobras. Em seguida temos Vale K 35, dando 4% de taxa bruta para 6,14 de proteção. Boa relação também aqui. E em OGX separamos dois financiamentos diferentes. OGX PK5. Um pouco mais conservador aí, dando 2,88 de taxa bruta para 24,30 de proteção, uma excelente taxa de proteção aqui em OGX. E um outro aqui um pouco mais agressivo, que é a OGX PK6, que está dando 6,19 de taxa bruta para 11,99 de proteção. Falando novamente para vocês, a gente vai esperar o mercado abrir, o ratio já foi passado para vocês, vocês podem consultar aqui com a gente em qualquer um dos dois chats. Assim que o mercado abrir, a gente volta aqui na XPTV e também pelo chat para explicar um pouco melhor esse long and short já junto com o pessoal dos fundamentos. William, com você. Tá ótimo, João, obrigado. Um abraço. Então, o que o João comentou, a gente vai sim enviar um relatório falando dos fundamentos, é um long short dose dupla, no qual a gente acredita bastante, tá? A gente tem uma visão negativa aí para a JBS, pensando no médio prazo, seja pela alavancagem da empresa, seja pelos baixos retornos que o segmento que ela opera apresentam e também pela forte diversificação da empresa, que se por um lado, obviamente que é positivo, uma vez que ela não fica exposta a um único risco, tem se mostrado uma estratégia tanto quanto complicada de se executar, especialmente porque ela compra empresas endividadas em difícil situação e fazer esse turnover não é uma coisa tão simples. Então lá fora nos Estados Unidos
ela vinha rodando com um EBITDA negativo e salvando suas operações com uma operação na atividade de bovinos no Mercosul muito positiva. Mas ainda assim, no net, acaba que os resultados da JBS têm sido fracos. Ao contrário disso, M. Dias Branco, totalmente focado em mercado interno, com um market share gigantesco na venda de massas e biscoitos no Nordeste, que é uma parte do nosso país que vem crescendo fortemente e ela tem bom market share nesse mercado. E essas expansões de salário mínimo, esses aumentos da renda real do trabalhador influenciam positivamente a empresa, uma vez que ela consegue repassar seus aumentos de custos para o preço do produto final. Ou seja, ela consegue aumentar lá 30, 40, 50 centavos num quilo de massa e continua vendendo bons volumes, e por isso os resultados dela têm sido muito bons da M. Dias Branco. Daqui a pouco a gente solta o relatório completo aí, conforme o João comentou. Vamos lá falar um pouco sobre índice futuro e dólar, agora sim com o Sasaki na tela. Fala aí, Sasaki. Bom dia a todos. Bom, com relação a esse nosso mercado, ele trabalha num patamar bem desconfortável nesse momento. O S&P acabou pesando durante a manhã, o que fez o nosso índice buscar ali um patamar que pode desenvolver uma queda um pouco mais expressiva. Tá bom? Vamos para os gráficos, por favor. Temos aqui o S&P Futuro. Podemos ver que o S&P Futuro perdeu um ponto muito importante, que era esse 1435. A perda deste 1435 implicou no rompimento de uma linha de tendência de alta, além da perda de um patamar de suporte muito importante. Abaixo deste ponto, o mercado provavelmente deve focar essa região aqui, que é o 1429,5, onde decide se acentua o movimento de queda. Abaixo deste 29,5, o mercado provavelmente deve focar a região ali do 24,5, que seria demarcado por esta linha aqui. Na contramão, o mercado precisaria voltar para cima deste patamar aqui do 1435. Neste caso, poderia repicar até a região do 1440, onde ainda não animaria para maiores altas. Ali tem uma boa resistência, é provável que, se o mercado voltar para este patamar, ele deve segurar por aqui. S&P Futuro só começaria de fato a animar para uma compra mais expressiva se rompesse a região do 1445. Indo para o índice futuro, o índice futuro nesse momento, como eu falei, trabalha num patamar bem desconfortável. Estamos posicionados num swing trade de compra aí no índice futuro. Estamos de olho aqui nessa região de 59.900, que pode liberar uma queda um pouco mais expressiva aí, sob o efeito de um pivô de baixa que vem se desenhando no mercado. Abaixo deste ponto, dos 59.900, o mercado deveria focar a região ali dos 59.550. Já na contramão, um repique até a região dos 60.260 ainda não anima, e eu diria que o mercado precisaria romper de fato a região dos 60.500 para retomar algum fôlego na compra. Vale ficar de olho nesse mercado então, principalmente com relação a este ponto aqui. Fiquem atentos nos chats da XPTV e do Pregão ao Vivo, porque eu provavelmente chamarei por lá o stop do nosso swing trade, tá ok? Com relação ao dólar, aqui na minha esquerda, Fabão, a moeda ainda segue totalmente acumulada, sem sinalizar tendência para o curtíssimo prazo. Para cima, a moeda precisaria romper esta região aqui, que seria o 2,032,5. Superando este 32,5, deve focar a região do 2,037, onde decide se acentua o movimento de compra. Já na contramão, a moeda precisaria perder o 2,025 para liberar algum movimento de venda curta. Neste caso, logo teria suporte nesta região do 2,020, onde decidiria se acentua ali um movimento de venda. Ainda com relação ao dólar, vale ressaltar que hoje é o último dia do mês, a moeda está vencendo na letra V, o próximo vencimento é a letra X. Portanto, quem está comprado no dólar, vale lembrar que inclusive temos um swing trade de compra no dólar, precisa fazer esta rolagem, certo? Ou seja, vender a posição da letra V e comprar a letra X. Para fechar, os estrangeiros ontem venderam aproximadamente 12 mil contratos no dólar. Com isso, a moeda soma uma posição total por parte dos estrangeiros de 110 mil contratos na venda. Com relação ao índice futuro, ontem houve venda de aproximadamente 3 mil contratos. Com isso, a posição total dos estrangeiros vai para 6.500 contratos na venda. É isso aí, Will. Um ótimo dia a todos. Valeu, Sasaki. Brigadão. Bom, pessoal, lembrando que a gente está gravando essa reunião, certo? Então logo a gente acabe aqui a reunião matinal, então logo a gente consiga disponibilizar esse link, a gente vai chamar a atenção no Pregão ao Vivo e também no canal XPTV. Vamos passar o link dessa reunião matinal que está sendo gravada. Da mesma forma, hoje a gente vai ter 12h30
no UFC, aquele programa que a gente fala sempre de fundamentos, a gente vai ter o Mark Grossman, que é diretor financeiro de RI da São Carlos, a SCAR3, a SCAR3, São Carlos, que é uma empresa semelhante à BR Properties, que está na nossa carteira, tá? Ou seja, tem um perfil de operações parecido, e ele vai estar aqui explicando um pouco mais sobre a São Carlos. Então, quem tiver interesse em conhecer, 12h30 ele vai estar participando do nosso UFC, apresentando a empresa aqui. E outro recado muito importante, daqui a pouco a gente fala sobre as nossas carteiras mensais, né? Hoje é o último dia útil do mês, a gente vai soltar a prévia das carteiras, tá? Então, deixar esperar o mercado abrir aí, a gente vem com as alterações. Temos 3 alterações aí, então aguarde, daqui a pouquinho a gente já volta a comentar. Então é isso, pessoal. Também tem indicadores, enfim, a gente vai ficar azucrinando a orelha de vocês hoje o dia inteiro. Então é isso, uma ótima sexta-feira. Vamos que vamos.